para vocês. Gente, olha só, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, vai assumir a presidência do PSDB. O ex-deputado federal de Pernambuco, Bruno Araújo, anunciou a sua saída antecipada do partido ontem. Quem traz os detalhes pra gente e mais informações dessa história é o João Vitor Rocha. E na carta divulgada, o governador anunciou o quê? João, bom dia. Muito bom dia, Paulo. Bom dia a todos que acompanham o Morning Show. Pois é, o anúncio foi feito ontem por Bruno Araújo, né? A sua saída do PSDB, e agora Eduardo Leite assume a presidência tucana do Diretório Nacional. A expectativa era que Eduardo Leite assumisse a presidência do PSDB apenas no dia 2 de fevereiro. Era o que estava previsto, mas vai assumir uma semana antes com essa saída de Bruno Araújo, esse anúncio feito no dia de ontem. A gente lembra que o Eduardo Leite, ele foi eleito presidente do PSDB ainda em dezembro do ano passado, logo depois de ter vencido a reeleição para o governo do Rio Grande do Sul. Na carta, o ex-deputado federal, Bruno Araújo, para anunciar a sua saída, ele falou o seguinte, Paulo, vou abrir aspas aqui para o ex-presidente do PSDB. Atravessamos, sim, muitos momentos difíceis, isso é inegável, mas são dos percalços, dos altos e baixos da longa trajetória da vida pública. Iremos superar todos. E faz também um abraço para Eduardo Leite. Ele diz o seguinte: meu orgulho é ainda maior quando sabemos que a liderança do partido será entregue a novas e promissoras lideranças que estão representadas na figura do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Como eu te falei, o Leite foi eleito em dezembro do ano passado, já estava desse processo de transição junto a Bruno Araújo, agora vai assumir a partir de hoje a presidência do partido. E quando ele foi eleito, ele também fez uma carta, uma nota pública para a imprensa para falar sobre as suas prioridades. O Eduardo Leite falou o seguinte, abre aspas, para o governador do Rio Grande do Sul, novo presidente do PSDB. É importante para o Brasil que se recupere a força de um centro político com agenda capaz de conciliar a urgência de políticas sociais de impacto que promovam a igualdade de oportunidades, com a essencial responsabilidade fiscal e a modernização da máquina pública. Paulo, a gente vai fazer rapidamente aqui um balanço para lembrar como foi a última eleição do PSDB. O partido conseguiu apenas 3 governadores eleitos. O próprio Eduardo Leite foi reeleito para o governo do Rio Grande do Sul. A Raquel Lira foi eleita como governadora de Pernambuco e também Eduardo Riedel. Ele foi eleito para o governo de Mato Grosso do Sul. Pela primeira vez na história do partido, na história do PSDB, não houve uma candidatura cabeça de chapa à presidência do partido, depois a presidência da República, depois daquela tentativa frustrada, né, digamos assim, de João Dória de tentar encabeçar aquela famosa terceira via que tanto falamos, e a senadora Mara Gabrilli foi a candidata indicada pelo partido para fazer parte da chapa de Simone Tebet à presidência da República, Mara Gabrilli como vice. Então agora a função de Eduardo Leite, pelo que se é conversado nos bastidores, é reestruturar o partido, rejuvenescer, afastar um pouco aqueles famosos cabeças brancas, os tucanos cabeças brancas, mais tradicional da política brasileira, tentar rejuvenescer os quadros do PSDB e também construir o seu próprio nome como um possível pré-candidato à presidência da República na próxima eleição em 2026, viu, Paulo? Muito bem, João, obrigado pelas suas informações. O João trazendo um pouco para a gente o contexto aí do PSDB agora com a presidência do governador Eduardo Leite. Cadê o nosso Alexandre Borges? Coloca ele para mim aí. Nós estamos... Deixa eu só dar uma hora, Lê, antes de passar a palavra para você. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan, são 11 horas e 32 minutos para vocês que nos acompanham. Ale, você acha que o Eduardo Leite pode ser um nome no futuro a ser considerado? Não tenho a menor dúvida. Eu até escrevi um artigo sobre isso na Gazeta do Povo ano passado, dizendo o pouco que a gente já sabe de 2026 e no artigo eu dizia, uma das coisas que a gente sabe é que Eduardo Leite é um nome que está crescendo. O Bruno Araújo, que está saindo, deputado pernambucano, só para lembrar, porque a gente estava nesse assunto hoje do entre aspas, golpe que não foi golpe, vocês vão lembrar que o primeiro ato importante para o afastamento da Dilma foi em 17 de abril de 2016, quando teve uma votação na Câmara dos Deputados
e foi autorizado a sequência do processo de investigação que levou ao impeachment da Dilma, e era necessário 342 votos, né, que é a maioria no Congresso. O voto de número 342 foi do Bruno Araújo. E aí que ele ficou famoso e tal, depois chegou à presidência do PSDB. Então ele é uma pessoa importante aí, né, nessa história. Já o Eduardo Leite, ele é alguém que tenta trazer uma cara nova para esse, vamos chamar de PSDB 3.0. O primeiro PSDB era aquele histórico, foi criado no final da década de 80 como uma dissidência do PMDB, quando o PMDB, principalmente em São Paulo, né, tinha uma importância do Orestes Quercia, isso gerou uma briga no partido interna, e aí uma ala saiu e montou o PSDB, já votou candidato o Mário Covas naquela primeira eleição de 89, a presidente, ele foi muito bem votado, ficou em 4º lugar, muito próximo do Brizola, em 3º, e depois ganharam 7 eleições seguidas para governo do estado de São Paulo. Era uma força muito grande em São Paulo. O Fernando Henrique foi eleito 2 vezes presidente no primeiro turno. Enfim, o PSDB teve essa força durante esse tempo, mas a partir de 2016 teve esse outro racha, que eu vou chamar de PSDB 2.0, foi quando o Dória entra, por intermédio do Geraldo Alckmin, ele toma de assalto ali o partido, é eleito prefeito de São Paulo naquela eleição, no primeiro turno, a primeira e única vez que um prefeito foi eleito no primeiro turno, e a partir daí tem esse racha, essa chamada ala histórica vai saindo, rompe com o partido, Alckmin acaba em 2018 também rompendo com o partido e mudando completamente de lado, e hoje quem diria vice-presidente do Lula, né, vice-presidente do Brasil, né, eleito, e agora o Eduardo Leite tenta ser essa terceira fase, porque o Dória também sai da vida pública, ele também, a sua entrada, o seu período no PSDB de hegemonia já passou, então agora o PSDB muito reduzido, muito pequeno, com uma bancada pequena, elegendo poucos deputados, elegendo poucos senadores, elegendo poucos governadores, ele está tentando se reconstruir. Hoje é um partido de médio para pequeno, não é sombra do que já foi. Então Eduardo Leite é alguém que conseguiu, ele é muito jovem, tem nem 40 anos, e já está no seu 2º mandato para governador do Rio Grande do Sul, é alguém que fala muito bem, inteligente, se coloca bem, ele é pessoalmente alguém mais centro-direita, também o que incomoda essa ala histórica, que era mais centro-esquerda. Então ele sim, ele pode ser um nome de renovação, de reconstrução e de renascimento do PSDB, e é um nome que a gente tem que ficar de olho para 2026, porque ele não vai poder ser reeleito mais uma vez como governador do Rio Grande do Sul, então cabe a ele, uma das possibilidades para ele, para o futuro político dele, evidentemente, é a presidência da República. O que você acha, Wafá, dessa situação toda no PSDB e no caso do nome de Eduardo Leite? Eu acho que o PSDB enfrentou momentos turbulentos, né? Principalmente ano passado, o partido ele já estava rachado, e aí depois da ida do Alckmin, né, como vice do Lula, piorou a situação interna com a saída do Dória e tudo mais. Então acho que o Eduardo Leite, ele pode trazer aí uma cara mais jovem pro partido, né? Uma pessoa nova, com novas ideias. Então acho que vai ser super positivo, mas eu não sei até que ponto o PSDB consegue se reerguer só com o Eduardo Leite. Mas enfim, acho que vai ser uma cara nova aí. E aí, Dani? Eduardo Leite é um grande jovem líder da política brasileira. Eu acho que é um dos nomes mais promissores aí para os próximos anos. Tem um grupo pequeno de políticos que eu acompanho de perto e que eu torço muito para que consigam chegar na presidência da República em algum momento, como por exemplo, já olhando 2026, o Eduardo Leite, o Zema também está no 2º mandato aí em Minas Gerais, em 2030, provavelmente, né, cumprindo aí um 2º mandato, a Raquel Lira em Pernambuco, que é uma liderança também do PSDB, jovem, preparada, uma pessoa de muito posicionamento, técnica, habilidosa, uma grande líder, e também o Tarcísio aqui em São Paulo, que promete aí fazer um governo muito bom aí nos próximos anos. Então são nomes aí que eu acredito que são muito importantes para a política brasileira, e quem sabe aí um caminho bom aí para o Brasil, para que a gente deixe de ter líderes populistas. Aí a gente está sendo, enfim, acaba sendo vítima aí de
de líderes populistas que não fazem as reformas que o Brasil precisa, que não tocam a agenda econômica que é importante para o Brasil e que faz com que, no final de contas, a gente continue sendo eternamente aí um país pobre. Então, vejo com muito bons olhos aí o Eduardo Leite assumindo a presidência do PSDB. O resumo histórico que o Ale falou é muito importante, porque sai um pouco do eixo de São Paulo, né? Solidifica, né, as lideranças de outras regiões do Brasil dentro do partido, e também saem também os cabeças mais brancas aí, as pessoas, os líderes políticos que já foram muito importantes aí para o partido no passado e que agora passa a ter bons quadros jovens, como eu disse agora, né, do caso do Eduardo Leite e da Raquel Lira, governadora de Pernambuco. Sim. Agora, Zé, esse ponto que o Daniel traz aqui é um ponto interessante, né? Porque se a gente fizer uma análise de Lula e de Bolsonaro, são dois políticos que têm lá os seus fiéis seguidores, mas são políticos que numa padaria, eu sempre uso essa expressão, né? Numa padaria, causam tumulto, né? Tem gente que idolatra esses dois. E aí a gente está saindo de uma fase aqui no Brasil de Lula e Bolsonaro, e estamos falando um pouquinho para 2026 de Haddad, de Tarcísio, de Zema, de Eduardo Leite. É uma fase aí que a gente está indo para a política completamente diferente, né, Zé? Nomes de esquerda e de direita que não tem o perfil de Lula e Bolsonaro. Pois é, né? Muita gente pode dizer que está cedo demais. Está, mas a política é construída assim, né? Dia a dia, mês a mês e assim por diante. Você tem toda a razão sobre a comparação de Jair Bolsonaro e Lula. Os dois são populares e têm a mesma pegada. Pode acreditar. A mesma pegada de diálogo com o povo e não de posicionamento e de forma de governar. Mas o jeito e a postura é a mesma. Olha, o PSDB é um partido que é diferente porque não tem aquele dono, aquela estrutura centralizada. E esta mensagem é de que Eduardo Leite será o candidato. Todos os candidatos do PSDB se firmaram assim. O partido entrega a presidência a ele. Foi assim lá atrás com José Serra, foi com Aécio, com Alckmin, com Dória, com todos. É candidato à presidência, então toma o partido, assume a presidência. E o Bruno Araújo, um jovem político de Pernambuco. Pernambuco tem uma tradição de políticos muito bons, muito atuantes, uma tradição enorme, de direita e de esquerda, né? Sempre foi assim. E ele sai da presidência do PSDB e sai também da política, diz que vai sair da política. E dá uma mensagem: o PSDB precisa aprender com os erros. Foi o partido que mais perdeu nas últimas eleições. Então agora, nessa reconstrução, ninguém sabe como vai ficar a história, ninguém sabe. Mas a política, sim, se faz no dia a dia. Eu chamava o PSDB e PT de partidos codependentes. Um queria o outro como adversário e os dois colocavam no cenário nacional como adversários. E hoje a gente vê o PSDB numa dificuldade muito grande até para militar politicamente no Congresso Nacional, perdeu bancadas, né? E o capital, a gasolina no Congresso é o número de deputados federais. O PSDB vai passar por uma reconstrução que é uma perseguição dos que chegam à presidência da República. Foi assim com o PRN, com todos os partidos, menos o PT. O PT não aceitou esse inchaço natural do poder. Quer se aproximar do governo, na época do presidente Lula, de Dilma, vá para um partido aliado, mas não para o PT. Então, ele se preservou, né? Então, fugiu um pouco dessa história. Então, é uma tentativa de reconstrução. E dizem, Paulo, você sabe muito disso, que em política o fundo do poço tem uma mola, né? Isso é verdade, meu querido Zé Maria Trindade. Mara, você me pediu, meu amor, por favor. Eu também quero compactuar, sou fã do Eduardo Leite, acho ele elegantíssimo, educado, articulado, fala bem, posicionado, planta para colher, né? Sabe exatamente o que está plantando. E queria dizer que ele usa gravatas tão lindas quanto o José Maria. O Zé Maria. E hoje está com uma gravata maravilhosa, verde e azul marinho. Você não viu as outras, elegantíssimo. Mara. Não, eu tinha que falar hoje antes de você, porque eu estou sempre vendo você falando das gravatas. Não, maravilhosas essas gravatas. Se puder até complementar um pouco no tema dessas jovens lideranças políticas, um nome que eu acho que ainda está um pouco fora do radar no aspecto da esquerda e que eu acho que vai crescer muito é o do Flávio Dino.
Ele é muito inteligente, midiático, tem boas chances aí de ser mais relevante que o Haddad daqui a 4 anos. Deixa eu só fazer rapidamente uma pitada aqui, só para fazer uma provocação para vocês. A gente fala de Zema, fala de Eduardo Leite, de Tarcísio, do outro lado tem Flávio Dino, Haddad. Vocês acham que vai ter união ou cada um com o seu projeto pessoal, daquele jeitinho que a gente gosta na política brasileira? Todo mundo só pensando no seu. Vai ter a oportunidade de sentar junto, porque, pô, imagina uma junção, sei lá, de Eduardo Leite, Zema, Tarcísio, num bloco formado para combater o PT. Do outro lado também, pensar Haddad junto com Flávio Dino, porque a esquerda ela é mais unida, né? Eu acho, pelo menos. A esquerda é mais articulada que a direita, com certeza. Eu acho aquela coisa, né? Mais unida. Aí é um pouco do que o Zé falou, né? É muito cedo ainda, claro que a construção é ao longo do tempo, mas é muito cedo. E o Brasil é aquela coisa. Já está fazendo campanha. Você viaja uma semana do Brasil. O nosso golpe daqui de 2 anos. O golpe de esperança. O golpe de esperança. No Brasil, para um golpe de sorte. Eleição municipal daqui 2 anos. Só uma coisa que eu gostaria de falar bem rapidinho, Paulo. Aqui no Brasil, você viaja uma semana, vai pra fora, quando você volta, tá tudo diferente, ao mesmo tempo tá tudo igual. Então, se tivesse que chutar, eu diria que vai ser como sempre foi.